Fala jovem, beleza? Vamos resolver aí mais uma questão do Enem 2016, segunda aplicação, uma questão que fala sobre características das misturas, né? Na verdade é uma análise de dispersões, a gente vai fazer uma análise de material. Então, o que a gente precisava fazer aqui? É o que chamamos de análise imediata, a capacidade de interpretarmos a partir de uma determinada mistura como que eu vou proceder para fazer a identificação de um determinado material, né? Isso a gente vê muito dentro das separações de misturas de um modo geral. Vamos lá. O principal componente do sal de cozinha é o cloreto de sódio, mas o produto pode ter aluminosilicato de sódio em pequenas concentrações. Então, a primeira coisa que eu quero pegar aqui é essa ideia do aluminosilicato. Por quê, gente? O elemento químico alumínio ele está muito presente, é muito comum você ver ele atuando como uma espécie química coagulante. Beleza? Então é importantíssimo você saber essa característica do alumínio, que é capaz de gerar o que também chamamos coágulos, não, aglomerados. Aglomerados. Coágulos também, né? Mas aglomerados. Esses aglomerados estão então fazendo o que com a dispersão? Se eu tinha uma dispersão que tinha uma característica homogênea, nós caminhamos agora, então, para uma mistura que tenha características heterogêneas. Então, note que a adição de alumínio tem essa característica, tem a característica de gerar esse tipo de mudança no aspecto, por gerar aglomerados, por ser coagulante. Tanto é que o famoso sulfato de alumínio, ele é o quê? Ele é um agente floculante. A gente usa ele como floculador durante o processo de separação de misturas, né? Ele aglomera. Então, eu vou ganhar esse aspecto heterogêneo. Bom, esse sal que é insolúvel tem essa característica também, ó. Um sal insolúvel em água age como antiumectante, evitando que o sal de cozinha tenha um aspecto empedrado. Aspecto empedrado é esse que tem a ver com o quê? Com a característica higroscópica. O que é uma característica higroscópica que o Enem adora, pessoal? A característica de absorver quem? H2O. Então essa é uma característica higroscópica. E aí com o tempo você vai ganhando esse aspecto empedrado, por quê? Porque ela vai como se fosse empapando, ela vai absorvendo água ali da atmosfera e vai criando uma coesão entre aqueles íons, né, pessoal? Você vai ganhando um aspecto mais único entre eles, que muda a característica daquele sal. Ele vai se tornando como se tivesse o Enem já até falou isso uma vez, como se ele estivesse sofrendo uma fusão, como se ele estivesse derretendo. Né? Não é uma fusão, não é uma mudança de estado físico, ele continua sólido, apenas ele vai se tornar disperso naquele meio. Mas o fato de você estar absorvendo água, ele vai perdendo aquele aspecto sólido dele que ele tem e vai ganhando uma forma mais empapada única. Aquele sólido todo fragmentado vai deixando de existir e vai ganhando um aspecto único, mais uniforme e empapado. O procedimento de laboratório adequado para verificar. Então, a análise imediata que a gente está fazendo. A presença do antiumectante. O que o antiumectante é, pessoal? Ele é um aglomerador. Ele torna o meio mais heterogêneo. Realização do teste da chama. Está errado, pessoal. Por quê? Quanto maior o número de impurezas de um sistema, mais difícil é a gente identificar pelo teste da chama. A chama é uma característica que a gente depende de sistemas mais puros para a gente poder utilizar como forma de análise de um determinado elemento. É claro que determinado elemento queima de uma forma, mas quanto mais impuro que é o caso, a gente está misturando, mais difícil é a identificação pelo teste da chama. Medida de pH de uma solução aquosa. Pessoal, temos dois detalhes aqui. Primeiro, como ele é um sal insolúvel, então, pessoal, eu não vou ter nem a dissociação desse sal aí para você poder perceber a formação aí da hidroxila ou de H+, ou algum tipo de reação que envolva neutralização. E uma outra característica é que o elemento químico alumínio, normalmente, ele forma substâncias de caráter
anfótero. Anfótero ou anfiprótico. Que quer dizer o que, Jonas? O caráter anfótero quer dizer que ele tem um caráter ácido e um caráter básico. Ele não tem um caráter bem definido como ácido ou básico, tudo bem? Então também está errado a análise de pH. Medida da turbidez de uma solução aquosa. Galera, à medida que ela vai saindo do meio da forma homogênea para a forma heterogênea, ela vai se tornando mais turva. E ela se torna mais turva porque ele gerou aglomerados. Quem está gerando esses aglomerados? O alumínio. Então essa aqui, respostinha para a gente. Letra D. Ensaio na presença de substâncias orgânicas, pessoal. As substâncias orgânicas, de uma maneira genérica, pessoal, não permite a gente avaliar nada qual vai ser o processo, o que vai acontecer em relação à interação com alumínio silicato de sódio. Até porque sal de cozinha é um componente inorgânico, o alumínio silicato de sódio é um componente inorgânico. Então, o ensaio na presença de substâncias orgânicas, por quê? Em que a presença de uma substância orgânica de maneira genérica poderia influenciar na identificação de uma espécie? Então, um item que não te traz uma coerência, esse item não pode ser a sua resposta. Verificação da presença de cátions monovalentes. O que ele queria dizer com isso, Jonatas? Bom, ele quis dizer que o alumínio era monovalente, mas na verdade o alumínio é o quê? Trivalente. A gente sabe que ele está no grupo 13 da tabela periódica, ele tem 3 elétrons na camada de valência e ele tende a perder esses 3 elétrons da camada de valência quando ele se estabiliza. Então, a verificação de cátion monovalente não identifica o alumínio, identifica o sódio. O sódio é um cátion monovalente, mas eu quero identificar o antiumectante, ou seja, eu quero verificar a presença do alumínio. Então, resposta letra C, sem sombra de dúvida, beleza? Show de bola, pessoal!